Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, para os meus irmãos, para minhas irmãs, para todos que sempre estão aqui comigo, em sintonia, aqui comigo em oração, sempre acompanhando também a mensagem. Que Deus te abençoe de uma forma recalcada e sacudida e transbordante. E se você crer, diga amém. Eu quero, pessoal, estar trazendo uma mensagem aqui antes de eu fazer a oração do socorro de Deus. Você sabe que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Deus, Ele é poderoso. Então é por isso que nós vamos estar fazendo a oração do socorro de Deus, para que Deus nos socorre e nos livre de qualquer mal. Você acredita nisso? Então, amém. Então, qual é a mensagem de hoje? Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que vai dizer: ora, glória a Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, e que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, em que por espírito, em que por palavra, em que por epístola, ou como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então você dá para ver aqui, meus irmãos, que antes da volta do Senhor Jesus Cristo, pode esperar isso aqui que Paulo ele disse. Antes da volta do Senhor Jesus Cristo vai acontecer a apostasia. E depois vai se manifestar o homem do pecado, filho da perdição. E por isso, meus irmãos, que eu venho falando aqui, sempre batendo aqui, firme nisso. Se prepara. Busque o Espírito Santo do Senhor. Porque você, tendo o Espírito Santo do Senhor na sua vida, você não será enganado. Mas aqueles que não tiver o Espírito Santo na sua vida, serão enganados. Como já estão sendo enganados com a apostasia que está acontecendo. E hoje você vê, e você até fica com o pé atrás. Será que isso é de Deus? Será que Deus está nesse negócio? É Deus que está operando? E isso te deixa confuso. E a Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, meus irmãos, quando você tem um Espírito Santo em sua vida, ele leva a você o discernimento. Você consegue discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. O que é obra de Deus e o que é obra de Satanás. Mas se você não tiver o Espírito Santo para te revelar, você acaba caindo na apostasia. E a Bíblia fala que o Espírito, ele diz, o Espírito, expressamente, ele diz que muitos se apostatarão da fé. Muitos se apostatarão da fé. Você sabe o que é se apostatar da fé? É se desviar. Muitos vão se desviar do caminho do Senhor por obedecer espírito enganador, ensino de demônio. Então, se você não tiver cuidado, você será enganado. Por isso que você tem que estar meditando sempre na Bíblia e sempre examinando as Escrituras para você saber o que acontece é de Deus ou não é.
Porque se você não examinar a Escritura, não ter o conhecimento dela, que é a verdade, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não ter o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, você será enganado. Você vai crer em uma heresia. Você vai crer em uma mentira. Em uma mentira. O inimigo, o espírito, o engano, vai te enganar. E o inimigo está trabalhando muito nisso aí. Toma muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia fala que antes da volta do Senhor Jesus Cristo, antes da manifestação do Senhor Jesus Cristo, esse sinal aqui ia acontecer, que é o sinal da apostasia. E se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. E como as pessoas, meus irmãos, vai estar muito fraco, vulnerável na fé, vai acabar aceitando a heresia, vai acabar aceitando a mentira. Muito vai acabar se rendendo. Não se preocupe muito de ficar buscando as coisas materiais. Não se preocupe. Foi o que o Senhor Jesus Cristo diz: não andeis ansioso com aquilo que é de comer e nem com aquilo que é de vestir. Não se preocupe com as coisas terrenas dessa terra. Porque quem se preocupa mais com essas coisas são os gentios, como a Bíblia fala. São as pessoas pagãs. As pessoas que não conhecem a Deus, que não dependem de Deus. E você é uma pessoa que serve a Deus. Então você deve depender de Deus. E as pessoas que dependem de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas, ela sabe que será acrescentado. Mas ela não está assim se preocupando com as demais coisas que serão acrescentadas, mas assim com aquilo que Deus vai acrescentar em sua vida, que é as coisas dele. Não se preocupe com as bênçãos, se preocupe com a sua vida com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Porque, meus irmãos, eu digo aqui a você, antes de eu fazer a oração, se você estiver fraco em espírito, você não vai conseguir resistir o que está por vir. E você vai acabar se rendendo à vontade do inimigo. Por isso que você está vendo esse enfraquecimento das igrejas. Muitos se esfriando, muitos se afastando. Porque isso é profecia. Muitos se apostatarão da fé, muitos se desviarão. As pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus para acreditar em outras coisas que não é verdade. Está deixando de dar ouvido à palavra de Deus para dar ouvido a outras coisas. Como diz aqui, o qual se opõe se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. E hoje já está acontecendo isso. Isso está falando o anticristo, o homem, né, que vai se apresentar como Deus, como o Senhor Jesus Cristo, como Salvador, e vai se levantar contra as coisas de Deus. Vai se levantar contra as coisas de Deus. E hoje você já vê isso. O império de Satanás já está trabalhando. O inimigo já está trabalhando. E o inimigo já está trabalhando nos corações desses que não temem a Deus, que não tem nada a ver com Deus. E hoje você vê que muitos já não respeitam mais as coisas de Deus. Já não temem mais. Até blasfema contra Deus. Já não se preocupa mais com o pecado que comete diante de Deus. Já vê que o pecado é uma coisa natural, é uma coisa normal. E não se arrepende, não se converte. E vive a sua vida como Deus não seria capaz de fazer alguma coisa nessa pessoa que anda assim. Então, meus irmãos, hoje há uma separação. Hoje há uma separação. É como a história
a história, a passagem lá de Elias. O povo estava dividido. O povo já não sabia mais em quem eles criam. Se era em Deus ou se era em Baal. Então Elias fez uma proposta dizendo: se Baal é Deus, você segue. Mas se Deus, ele é Deus, então você o quê? Segue. Você decide hoje a quem você vai seguir. Se Baal é Deus, você segue. E se Baal não, se Deus é Deus, você segue. E ali foi feita ali uma proposta e um desafio. E naquele momento o profeta disse: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E ali Deus respondeu com fogo. E o povo se dobrou e reconheceu que Deus era Deus. Mas nesses tempos que vai acontecer, nesses tempos que está por vir e do que vai acontecer, meus irmãos, a Bíblia vai falar que o homem da iniquidade vai fazer sinal, vai fazer prodígio, e nisso vai chamar a atenção de muitas pessoas e vai levar muitas pessoas a acreditar como ele fosse o Senhor Jesus Cristo, como ele fosse Deus. E muitos seguirão ao anticristo, o homem da perdição. O palco já está sendo preparado. O palco já está sendo preparado. Só não enxerga quem não quiser. Mas ainda há homens de Deus, como o profeta Elias, pregando sobre isso, chamando as pessoas para se voltar para Deus. Mas em muitos corações já estão divididos. A pessoa já não sabe a quem mais servir, a quem mais seguir, a quem mais buscar, em que caminho mais andar, porque já está perdido. Por que está perdido? Porque não se preocupou com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ia testemunhará sobre Jesus. Ele falaria a respeito de Jesus. Ele ensinaria tudo o que Jesus tinha ensinado. Isso foi falado aos discípulos na época. E foi o Espírito Santo que tem guiado os discípulos em toda a sua vida na presença de Deus, no propósito de Deus. Então, se você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido, você não vai saber aonde você vai estar. E já há muitas pessoas assim que já está perdido. Já não sabe mais aonde está. Já não acredita mais se realmente se Deus está com ela ou não. Já não acredita mais se será salvo ou não. Mas, meus irmãos, a falta do Espírito Santo na vida de muitos é o que vai fazer muitas pessoas se preocupar. Muitas pessoas já estão se preocupando. De tantas coisas que vem acontecendo, a pessoa já está perdendo já está perdendo já aquele primeiro amor que ter recebido quando começou. Então eu estou aqui enaltecendo a importância do Espírito Santo na sua vida, para você resistir o que está por vir, o que está para acontecer, e também você discernir as heresias, as portasias, as coisas que hoje vem acontecendo no meio de vós. Você precisa ter o Espírito Santo para que você não seja enganado. Há muitas revelações, meus irmãos, eu creio em revelações, mas há muitas revelações que não é de Deus, que não vem de Deus, é algo que vem do coração do ser humano, é algo que vem na mente da pessoa. E como essas coisas vêm acontecendo simultaneamente em vários lugares, e hoje o mais que as pessoas buscam é revelação, é que muitos acabam se apoderando disso para ali falar coisa que às vezes que não vem de Deus. Eu sei que tem coisa que vem de Deus, mas tem coisa que não vem de Deus. Aquela que vem de Deus acontece, porque a Bíblia fala, se um profeta falar algo e não acontecer, é porque aquele profeta não é de Deus. Mas se acontecer, porque ele é de Deus. Acredita, confia, porque é de Deus. Então tudo que os profetas falavam acontecia. E as revelações que os profetas fazia para glorificar o nome de Deus. Então hoje, em muitas revelações, é mais para a glória do homem, é mais para atrair
a atenção das pessoas para o homem e não para Deus. E não para Deus. Como diz aqui. E agora vos sabeis em que um detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Só tem alguém que detém o anticristo aqui. Você pode até pensar, é a igreja. Não, meus irmãos. O único que está detendo aqui o anticristo de ser manifestado, de aparecer, é o Espírito da verdade. E quanto tiver a verdade, a mentira não prevalecerá. E quanto existir a verdade, que é o Espírito Santo do Senhor, o engano não prevalecerá. Porque a verdade destrói com a mentira e com o engano. E quanto o Espírito Santo estiver nessa terra, o anticristo não se manifesta, o homem da iniquidade. Mas a partir de quando o anticristo, ou o Espírito Santo, se retirar dessa terra, já não está mais aqui, então manifestará o homem da iniquidade. Se manifestará. Ele dominará. Então, quando Deus ele fica ausente, o inimigo se faz presente. Então, quando Deus não reina, o inimigo vai reina. O inimigo só quer um espaço para ele agir. Então, só tem uma coisa que detém para que o anticristo não se manifesta. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. E a Bíblia fala que o Espírito da verdade o mundo não pode receber. É aqueles que buscam Deus e aquele que foi escolhido por Deus para ser selado pelo Espírito Santo. Esse que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Esse sim receberá o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ele. É esses que renunciaram o mundo e todas as coisas desse mundo para viver o propósito de Deus. Aquele que busca Deus em verdade. E é esse Espírito Santo, meus irmãos, que nos conduz à salvação. É Ele que não deixa nós confundidos nos caminhos do Senhor. É Ele que abrirá nossos olhos. É Ele que nos despertará. É Ele que revelará o que é verdade e o que é mentira. Eu lembro quando Pedro ele estava diante de Ananias. E Pedro tinha perguntado se ele tinha ali, se ele não tinha dado o dinheiro certo da propriedade que ele tinha vendido, se ele tinha retido o dinheiro, se ele tinha retido o dinheiro da propriedade. E ele disse que não. E Pedro falou: você não tem mentido para um homem, mas assim para Deus. Você ter deixado Satanás entrar no teu coração. E foi o que aconteceu com Ananias. Ele morreu ali. Porque ele não tinha mentido, não foi para Pedro, mas assim para o Espírito Santo que tinha revelado que Ananias, o que ele estava fazendo, não era verdade. Que o que ele estava fazendo, o que ele estava falando não era verdade. E quando Pedro foi até Safira, a sua esposa, falar a respeito da propriedade que foi vendida, mas não foi ali entregue o dinheiro correto, ela concordou com aquela mentira, porque já tinha ali uma concordância entre Ananias e Safira. E aí Pedro falou: também você mentiu. E de repente ela caiu também dura. Por quê? Porque ela não tinha mentido para o homem, ela tinha mentido para Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus está na vida de alguém, a pessoa não é enganada, porque o Espírito Santo revela a verdade. A pessoa não fica confundida. Então, por isso, meus irmãos, que você tem que ter o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo se retirar, aí vai reinar o engano, a mentira. E hoje você vê que as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade. Hoje a mentira é a verdade e a verdade hoje é mentira. As pessoas já não creem mais na verdade. As pessoas já não querem mais ouvir a verdade, mas assim é a mentira. Porque já o ministério da injustiça já opera. Somente há um em que agora resiste, até em que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, que é o homem da iniquidade, e quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,
aniquilará pelos o resplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder em sinais e prodígio de mentiras. Se esse anticristo, o anticristo, ele vai ter isso, porque Satanás ele vai conceder isso, ele vai dar. Eu fico imaginando hoje os sinais, os milagres, as coisas que vêm acontecendo. Eu sei que muitos sinais, milagres, prodígios, as coisas que acontecem, vêm da manifestação do Espírito Santo. Mas tem coisa que Satanás também, ele infiltra para enganar aqueles que estão no caminho do Senhor Jesus Cristo, para deixar confuso. Que aí você dá para ver que o inimigo também ele vai manifestar. Assim como o Senhor Jesus Cristo ele manifesta seus poderes, o inimigo também vai manifestar os seus poderes. E será que o inimigo hoje não está manifestando os seus poderes? Para que as pessoas fiquem presas somente naquilo, de milagre, milagre, milagre. Mas e o Espírito Santo, que é mais precioso? São poucas pessoas que buscam o Espírito Santo. Quantas pessoas que estão dentro da igreja que não é batizado pelo Espírito Santo, que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo e que nem sabe o que é o Espírito Santo. Por isso que ainda continuo batendo nisso. Você precisa buscar o Espírito Santo. Não fica buscando somente milagre, milagre, bênção, bênção material, não. Mas busca o Espírito Santo, porque é a maior bênção de Deus. O Espírito Santo. Muitas pessoas na época de Jesus, recebeu tanto milagre, foi cura, libertação, viu tantas coisas acontecendo, mas a única coisa que eles não tinham recebido do Senhor Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Mas eles receberam cura, libertação, muitas vidas ali foi transformado, mas o que eles ainda não tinham recebido foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não podia descer, estar com eles, enquanto Jesus não subisse aos céus, ele não fosse para Deus. Depois que ele ressuscitou e subiu ao céu e foi para Deus, foi que ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, enviou. E aí os discípulos receberam, os servos do Senhor receberam, e o Espírito Santo estava na vida deles, ajudando eles nos caminhos do Senhor, no propósito do Senhor, a resistir o imperador de Roma, que era aquele que ter se levantado contra o Evangelho de Cristo. E o anticristo vai ser assim também. Ele vai se levantar contra o Evangelho de Cristo. Ele vai perseguir aqueles que são de Cristo. Já em muitos lugares já não pode mais anunciar o Evangelho de Cristo. Então isso já é uma preparação. Você está vendo guerra, rumor de guerra, tudo acontecendo. Israel em guerra, o mundo praticamente em guerra. As coisas de Deus sendo profanado. O nome de Deus sendo blasfemado. As pessoas perseguindo as coisas de Deus, a igreja de Cristo. Isso é sinal da volta de Cristo. Mas antes que o Senhor Jesus Cristo volta, vai ter a apostasia, vai se manifestar o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. Vai acontecer também os sinais, os sinais enganadores que Satanás vai realizar através desse anticristo, para que as pessoas creiam. E também diz aqui, e com todo engano de injustiça para os que perece, porque não receberá o amor da verdade para se salvar. Então, o inimigo ele vai enganar aqueles que não recebeu o amor da verdade, que não ter recebido a oportunidade que Cristo deu de ser salvo, de ter o Espírito Santo em sua vida, mas o que eles fez? Rejeitaram. Esses serão enganados. E a Bíblia fala, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Então Deus vai permitir a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira. E isso já está acontecendo, meus irmãos. Quantas pessoas já estão crendo na mentira, já não ouve mais a palavra de Deus, prefere ouvir a mentira, o engano, do que a palavra de Deus. Hoje as igrejas estão vazias e os lugares pela aí, que não fala nada de Deus, que não tem nada de Deus, estão cheios. As pessoas buscando adorar o homem do que adorar Deus. Mas tendo mais prazer
nas coisas desse mundo pecaminoso do que nas coisas de Deus. E quando se fala da verdade, eles olham como uma mentira. Mas quando uma mentira é contada, eles veem como uma verdade. Porque a palavra está se cumprindo. Deus, ele lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Para que seja julgado todos que não creram na verdade e tiveram prazer na iniquidade. Quantas pessoas que hoje têm prazer na iniquidade, no pecado da prostituição, no pecado do alcoolismo, no pecado das drogas, no pecado de tantas coisas ruins, imundas. Quantas pessoas têm prazer nessas coisas do que ter prazer nas coisas de Deus? Não abre mão das coisas pecaminosas para servir a Deus, buscar as coisas santas de Deus. Mas esses, como a Bíblia diz, será julgado, condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque não creu na verdade e no amor de Deus e ter rejeitado para viver na iniquidade, para viver na vida pecaminosa, na vida imunda. Meus irmãos, você que está ouvindo, a Bíblia fala que aqueles que estão limpos, que se limpa mais. Aqueles que se santifica, que santifica mais. Mas aqueles que se suja mais. Aqueles que estão se sujando, que se suja mais. Se você é uma pessoa que está se santificando, se santifica mais. Se você está se limpando, que se limpa mais. Mas aqueles que estão se sujando, eles vão se sujando mais. E vai chegar uma hora, meu irmão, que você tem que escolher. Ou você vai ficar limpo ou você vai ficar sujo. Não tem como. Nós temos que separar. Nós temos que separar as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. Aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Então, meus irmãos, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Porque se for de Deus, chegou o tempo de buscar o Espírito Santo. Mas eu já tenho o Espírito Santo também, fortalece mais. Em oração, para que o Espírito Santo esteja agindo na sua vida, operando na sua vida, trabalhando na sua vida. Para que você se aproxime mais e mais de Deus. Porque só tem um que pode nos aproximar de Deus, que é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver em você, não estiver em mim, como nós vamos conhecer a Deus? Não tem como nós conhecer a Deus. Porque só o Espírito Santo que pode nos levar ao conhecimento profundo de Deus. Só Ele pode revelar o profundo conhecimento de Deus. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão, amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Glória a Deus. E santificação do Espírito Santo e a fé da verdade, para o que pelo o nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firme, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, e que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança, console o vosso coração e vos conforte toda boa palavra e obra. O apóstolo Paulo, ele tinha falado isso aqui aos Tesalonicenses. Ele tinha falado isso aqui, como Jesus ia voltar naquele tempo, e antes que Jesus voltasse, isso iria acontecer, mas você sabe que isso não tem acontecido. Existiam muitos anticristo, muitos perseguidores da obra de Cristo, muitos que se colocou contra Cristo, mas esses pereceram, morreram. A igreja do tempo do apóstolo Paulo se passou, mas nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que nós sabemos que esse tempo não vai passar antes que se manifeste o anticristo. O que a Bíblia já ter falado, já ter anunciado. E aí, meus irmãos, quem ficou firme ficou, quem não ficou
não vai conseguir resistir. Quem tiver o Espírito Santo, amém? Quem não tiver, não vai conseguir. Ouça as palavras, meus irmãos. Ouça as palavras que te leva para perto de Deus. Ouça a palavra que fala a verdade. Às vezes a verdade vai confrontar, vai machucar, vai ferir, mas é a verdade, a mesma que sara, a mesma que salva. E está escrito na Bíblia. Está aqui, ó, na Bíblia, está na sua Bíblia. Você que está ouvindo ainda não se converteu, se converta. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui lá para frente. Pode acontecer coisas piores que nem você mesmo vai conseguir suportar. Mas se você aceitar o Senhor Jesus Cristo hoje na tua vida, entregando a tua vida a Ele, aceitando Ele como um único, suficiente Salvador, com uma esperança futura sua, pode acontecer todas essas coisas. Mas você sabe que o Senhor Jesus Cristo vai te salvar. Mas viver nesse mundo sem o Senhor Jesus Cristo não dá. Não dá para viver. Se você ainda se encontra em cima do muro, decide hoje de que lado você vai estar. Ou do lado das trevas, ou do lado da luz, ou do lado de Satanás, ou do lado de Deus, ou do lado daquilo que é santo, ou daquilo que é profano, ou do lado daquilo que é justo, ou daquilo que é injusto, ou do lado da verdade, ou do lado da mentira, ou do lado dos odiados, ou do lado daqueles que amam. Porque, meus irmãos, você está vendo como está. E se você não tiver a Bíblia, não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir ficar de pé. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que aqueles que estão de pé, se cuide para que não caia. Nós só somos fortes quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos. Porque se nós não tiver o Espírito Santo, nós vamos cair. O inimigo, ele é mais astuto, ele é mais inteligente do que nós. Às vezes nós pensamos que nós somos mais inteligentes do que o inimigo, mas o inimigo ele é mais inteligente. Quando Jesus ele estava lá no deserto, lá fazendo o propósito dele, de jejum e oração, ali em consagração com o Pai, nos 40 dias, nos 40 noites, já perto de ele entregar o propósito, foi o que aconteceu? Ele foi atentado por Satanás. E uma das tentações de Satanás foi dizer o quê? Eu te dou tudo isso aqui, ó, se tu me adorar e me servir. Mostrou toda a glória do reino, tudo que o ser humano ali, qualquer homem desejaria. Mas foi o que Jesus ele disse? Adorar e servirá somente ao Senhor teu Deus e a Ele prestará culto. E repreendeu o inimigo ali. Então o inimigo vai fazer o mesmo. Ele vai oferecer tudo aquilo que agrada o seu corpo. Tudo aquilo que é agradável ao seu corpo. Só para te tirar do foco da salvação. E isso tem acontecido com muitos irmãos. Muitos estão focados nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas. E que está esquecendo daquilo que é mais precioso, que é o Espírito Santo. Meu irmão, nessa hora, na hora, quando Cristo ele vir, quando Cristo se manifestar, as coisas que hoje a pessoa ter conseguido não vai valer nada não. O que vai valer é se a pessoa permaneceu firme no caminho do Senhor, se a pessoa ali ter recebido o sinal de Deus, que é o Espírito Santo em sua vida ou não. Se a pessoa ter recebido a verdade, o amor de Deus ou não. Porque todas essas coisas no dia da volta de Cristo não vai valer nada. Então, meus irmãos, se preocupa mais com a salvação. Eu quero orar agora com você. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas não deixei nós cair em tentação, mas livra-nós do mal, porque a ti pertence o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor, amado Deus e querido Pai, que nessa noite, Senhor, faça esse irmão, essa irmã entender a mensagem do Senhor, o que o Senhor quer passar para ela, para ele, o que o Senhor quer transmitir.
meu Senhor, que haja um despertamento, que haja um acordar na vida dessa pessoa espiritualmente, e que ela venha buscar o Espírito Santo, que ele venha buscar o Espírito Santo, e que ele venha entender, se o teu Espírito Santo não estiver na vida deles, eles não vão conseguir resistir os dias maus, eles não vão conseguir resistir, meu Senhor, a ação do mal que está para acontecer, porque quando se manifestar o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, e se levantar contra a igreja do Senhor, e começar a perseguir a igreja do Senhor, meu Deus, há muitas pessoas que não vão resistir, há muitas pessoas que não vão prevalecer no caminho do Senhor, porque não ter se fortalecido no Senhor, não ter buscado uma vida com o Senhor. Oh meu Deus, antes que venha acontecer isso com essa pessoa, meu Senhor, que essa pessoa, Senhor, venha buscar o Senhor, essa pessoa venha buscar receber o Espírito Santo, que essa pessoa venha receber o Espírito Santo, Senhor, porque nós só podemos vencer, Senhor, o dia mau se o teu Espírito Santo estiver na nossa vida. Ao contrário, nós não vamos conseguir resistir, meu Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão, Senhor, para que nesse dia, meu Senhor, eles não venham desistir do Senhor, mas que eles venham alcançar a salvação, porque a tua palavra diz que aqueles que vencer, o Senhor dará, Senhor, do fruto da árvore, meu Senhor, que está no meio do jardim ou do paraíso do Senhor. E a tua palavra também diz, meu Pai, que aqueles que vencer, o Senhor, Deus, dará coroa a eles, meu Pai, aos que vencer, meu Senhor, aos vencedores, dar-lhe-ei a coroa. Ó Senhor, a tua palavra também diz, meu Pai, que nós devemos ter cuidado para que ninguém tire a nossa coroa, rouba a nossa coroa. E há muitas coroas hoje, Senhor, sendo roubada, há muitas coroas hoje sendo perdidas, sendo perdido. Há muitas pessoas hoje que, meu Senhor, já não busca mais o Senhor, que já tem desistido. Mas eu sei, meu Deus, se tiver alguém aqui, meu Pai, meu Deus, orando comigo, meu Senhor, entendendo qual é o propósito do Senhor, o querer do Senhor, a vontade do Senhor, o alerta do Senhor para a vida dele, e deseja voltar hoje para os caminhos do Senhor, que essa pessoa venha voltar, que essa pessoa venha entregar a sua vida ao Senhor. E se tem alguém nessa noite buscando o Senhor de forma errada, buscando somente os bens material desse mundo, pedindo somente as bênçãos material, que hoje essa pessoa aprende, ó Deus, buscar, Senhor, aquilo que é mais precioso para a sua vida, que é o Espírito Santo, porque a tua palavra diz que passa céu, passa terra, mas a tua palavra não passa, e a tua palavra, aleluia, meu Senhor, a tua palavra é a verdade, e a verdade também é o teu Espírito Santo. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, venha se voltar para o Senhor, que essa pessoa venha, Senhor, colocar sua vida nessa noite, no altar não da igreja, no altar não do homem, feito por mão humana, mas assim no altar do Senhor, no altar espiritual. Meu Deus, cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão doentes, meu Deus, tira toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses que estão angustiados, remove a angústia, remove a tristeza, remove o desânimo, o cansaço, seja espiritual ou físico, remove nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a família, restaura o casamento. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, para que essa pessoa veja a bênção, Senhor, do Senhor em sua vida, e essa pessoa tenha um bem-estar. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, socorre essa pessoa naquilo que essa pessoa precisa, e que não venha faltar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça, Senhor, venha estar sobre a vida dessa pessoa, e que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Está repreendido agora todo mal em nome de Jesus, e que essa pessoa seja abençoada agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Que Deus te enche de amor, o amor dele esteja sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não só se preocupe com revelações que mexe com o seu ego, que agrada a sua carne, ou aquilo que você busca ouvir que é do seu agrado, porque a verdade de Deus, se você quer ouvir a verdade, se você quer ter a verdade vai chegar até te confrontar, a verdade tem hora que machuca, que fere, mas ao mesmo tempo ela cura e sara. Ela cura e sara. Porque o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, foi tanto perseguido, por causa que ele falava a verdade. E a verdade dói, a verdade
fere, machuca, mas sara e cura, como eu disse. Então escolha ouvir a verdade, mesmo machucando, ferido ou confrontando a sua carne, mas sabendo você que o seu espírito será salvo. A sua carne você sabe que será destruído, um dia será destruído, será desfeito, né, pela terra, será consumido pela terra, mas sabe que o corpo vai virar adubo. Quando a pessoa morre, o corpo vira adubo de terra. Mas a alma, o espírito, ele tem dois destinos. Eu sei que o espírito vai para Deus, que é o fôlego de vida. Vai para Deus, que Deus tinha colocado. Antes de você, quando você nasceu, você já ter recebido esse espírito. Também a alma. Mas há dois destinos. Ó. Ou a alma vai para Deus, ou a alma ela fica perdida. Muitas pessoas dizem que há muitas almas vagando nesse mundo. E uma delas sempre vem ver a pessoa, falar com a pessoa tal. Então, se essa alma está vagando, é porque ela está perdida. Então, se ela está perdida, alguém vai vir buscar ela. E você sabe muito bem, né? Como funciona. Então, meus irmãos, aquelas que são salvas por Deus, ele busca, porque Deus não quer que fique nesse mundo perdido, vagando. Ele faz que vai para Ele. Mas aquelas que não foi alcançada a salvação de Deus, ficará vagando até seguir o destino. E você sabe muito bem que vem buscar a alma vagando ou perdida. Então, meus irmãos, a coisa é tão séria, meus irmãos. Busca Jesus, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, tá bom? Mas Deus sempre está dando-nos oportunidade. Que Deus abençoe tua vida, fica na paz. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilha. Que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe.